Oi, seguidores. Boa tarde. Olha as unhas de uma professora que não tem tempo de fazer unhas. A olheira cansada. Gente, pelo amor de Deus, o que tá sendo esse final de ano? Queria compartilhar e dividir com vocês. A gente, quando começa a incomodar, mesmo que seja assim, ó, um pouquinho, mínimo, incomoda muita gente. Incomoda muito mais. Servidos um chazinho? Bom, muita gente não sabia onde eu tinha estudado, que nota eu tinha tirado, as pós que eu já tinha feito, o mestrado que eu tenho a fazer, minhas perspectivas daqui adiante. Antes que alguém pergunte qual partido político eu pretendo me envolver, já vou dizendo de antemão que eu ainda não tenho escolhido. Eu vou estudar cautelosamente, tá? Então, vamos falar sobre política apartidária. Vamos falar sobre política educacional. Meu foco é educação. Aquele partido que se encaixar melhor, meu Deus! Aquele partido que se encaixar melhor na educação, na minha proposta, no meu projeto e em tudo que eu espero e pretendo fazer, vai ser o que eu vou me filiar e vocês serão os primeiros a saber. Vai ser por aqui que eu vou informar. Eu pretendo fazer de forma clara, limpa, justa, honesta. Eu quero fazer para vocês algo diferente. Algo que ainda não foi feito, não foi visto, pelo menos da minha parte. Eu tô procurando. Eu quero usar os meus conhecimentos. Eu quero usar de tudo aquilo que Deus proveu para mim, me capacitou e que eu fui atrás. Faça por ti que eu te ajudarei, para que a gente chegue a um equilíbrio. Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir um horizonte assim dentro da educação em 4 anos. Mas não é justo que seja assim. Eu vou fazer de tudo para que isso vá gradualmente assim. Entenderam? Mais ou menos isso. Eu tô desenhando. Bom, em poucas palavras, o filho do patrão, o filho da empregada, o filho do torneiro mecânico, o filho do lavrador, todos com o mesmo direito e as mesmas oportunidades. É muito bonito falar que todos têm o mesmo direito, mas é muito difícil fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades, né? Olha só, eu falei nos outros vídeos que eu estudei em escola de periferia, lembram? Quem assistiu os vídeos lembra com certeza.
eu fico muito triste. Eu volto várias vezes, muitas vezes, inúmeras vezes ao lugar que eu nasci. Hoje eu não estou lá porque eu tô casada, moro em outra cidade, né? Tanto é que até chegaram para mim e perguntaram: professora Kelly, se candidata a vereadora aqui na cidade, vai fazer 13 anos que você está aqui. Eu não quero isso. Não quero para mim a cidade. Eu quero para mim o estado. Por isso que eu penso em deputada estadual. Porque eu conheço muito além de uma única cidade. Eu iria mais além, eu iria até a deputada federal. Porque eu conheço o Brasil. Se eu falar para vocês que eu estudei em escola do sertão de Pernambuco, eu estudei. Eu estudei em escola do sertão de Pernambuco. Cidade, Afogados da Ingazeira. Colégio Normal Estadual de Afogados da Ingazeira. Estudei lá. Tá? Público. Não tirou o mérito que fizesse com que eu entrasse numa universidade pública. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos falar sério, vamos ser sinceros. Oportunidade para todo mundo. Porque eu tive essa oportunidade pelo simples fato de poder ir até a escola, estudar, voltar para casa, fazer as minhas lições, ter um livro, ler, aprender. E outra coisa, com 15 anos eu trabalhava, com 16 anos eu trabalhava. Quando eu achei que eu precisava de coisas melhores, eu fui estudar em escolas mais distantes. Aí, nessa altura do campeonato da minha vida, eu já tinha voltado para São Paulo, porque não deu certo morar no sertão de Pernambuco. Aí eu voltei para minha cidade natal, Santo André. Deixa eu dar um breve resumo. Eu estudei primeira, segunda e terceira série, Valdomiro Guimarães. Quarta, quinta, sexta série, Paulo Emílio Salles Gomes. As duas em periferia. Valdomiro Guimarães, João Ramalho, em Santo André. Paulo Emílio Salles Gomes, Jardim Irene, em Santo André. Procurem no Google Maps. No Google Maps vocês vão ver onde fica. Sétima série, eu fiz no Celso Gama. Aí eu fui procurar minhas melhoras, por minha conta e risco. Só que para eu procurar as minhas melhoras, eu não fui pedir pro meu pai. Eu não fui pedir para ele colocar eu em escola particular, nem comprar meus passes escolares. Eu fui procurar um emprego, fui comprar meus passes escolares, comprar os meus cadernos, comprar os meus livros, trabalhando, estudando à noite. Exatamente. Sétima série no Celso Gama, oitava série fiz no Premem. Vila Pires. Perto do centro de Santo André, é um bairro bacana. Mas eu gostava muito de Celso Gama, então voltei para o Celso Gama no colegial. Primeiro ano no colegial Celso Gama, segundo ano meu pai, vamos para Recife. Eu e meu irmão temos 9 anos de diferença. Então, meu irmão, ele não ficou nesse trânsito de escolas. Ele estudou em 3 diferentes. 3. Olha o tanto de escola que eu passei. Aí fui para Recife. As escolas de Recife é uma tragédia. Pelo menos naquela época. Hoje eu não sei. Não sei.
daquela época em que eu fui estudar até a época em que eu dei aula, não dava. Bom, entrei em depressão. Eu entrei em depressão, minha mãe, minha avó. Voltamos para Santo André. Voltei para o Celso Gama. Terminei o colegial no Celso Gama. Sabe qual foi o incentivo que eu tive para entrar na faculdade? Zero. Enquanto todo mundo rodeou, abraçou meu irmão para entrar numa faculdade, ninguém nunca falou assim: Kelly, vamos lá, que faculdade você tem vontade de fazer? Não. Zero. Sabe o que é zero? Para eu não falar que foi -1, eu vou falar que foi zero, porque eu tive uma única, vamos dizer assim, não vou dizer nem chance, eu vou dizer assim, um único apoio. Meu irmão me levou para fazer provas de vestibular, que foi prova de vestibular que eu fiz no ABC, que foi a prova de administração de empresas que eu fiz na Fundação Santo André, que eu passei, que eu também já falei para vocês. Mas quando eu soube que eu tinha passado nesta prova, que eu não esperava passar, porque eram 16 candidatos para uma vaga, eu já não estava mais em Santo André. Onde eu estava? Em Recife. Porque os meus pais tinham mudado para Recife e eu não queria mais ir morar em Recife. Eu queria ficar em Santo André. Nesse meio tempo, minha avó, que estava em Santo André, descobriu um câncer de mama. E minha mãe veio para cuidar dela. E nisso que minha mãe veio para cuidar da minha avó pediu para mim que eu fosse ficar com meu pai. E eu fui ficar com meu pai. Quando eu cheguei em Recife, saiu meu nome na lista dos aprovados. Eu tinha 48 horas para fazer a matrícula. Não dava tempo de fazer uma procuração, não dava tempo de fazer nada. Nada. O que dava tempo de fazer? Vestibular em Recife. Foi aí que eu fiz os vestibulares de Recife. E passei em Recife. E fui fazer o quê? Faculdade em Recife. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer a faculdade em Recife, já que eu tô em Recife. Termino a faculdade e volto para São Paulo. Recife é bom? Bacana. Para passear? Joia. Para morar? Para mim, não. Eu não gostei. Mas é uma cidade ok, tá? Faculdade sensacional. Campus tem até o prédio de energia nuclear. Sensacional. Durante os 4 anos que eu fiz de pedagogia, teve um grupo de estudos, não sei se eu posso dizer assim, do Bill Gates, que foi lá na área de TI, levou 2 alunos para trabalhar com ele, lá da minha faculdade. Então, dá licença, deixa eu molhar a garganta, porque eu falei até agora, gente, eu tava na escola até agora, desde as 5:30 da manhã que eu tô de pé. Então, eu prometi para mim, para minha avó, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha dignidade, que eu seria alguém. Eu não sei se outra pessoa no meu lugar conseguiria carregar essa bagagem. Eu não sei se eu hoje conseguiria carregar essa bagagem. Eu fazia faculdade pela manhã. Passei no vestibular no horário da manhã. Falei, bom, passei no vestibular no horário da manhã. O que eu vou fazer? Já sei. Não tenho experiência ainda como professora. Vou trabalhar no shopping. Levei meu currículo no shopping. Fui chamada. Comecei a trabalhar no shopping. Então, eu estudava das 8 horas da manhã ao meio-dia.
entrava no shopping às 4 horas da tarde até às 10 da noite. De ônibus. Eu morava em Jaboatão dos Guararapes, na Praia de Piedade. Atravessava o Recife inteirinho até chegar no campus da universidade, que é na saída do Recife, na BR-101. Depois eu voltava, não dava tempo de ir para casa muitas vezes. E ia vender calça jeans. Depois eu fui trabalhar em ótica. Depois eu fui trabalhar de secretária em curso de inglês. E só então eu consegui ser estagiária num curso de alfabetização em informática. Chamava Future Kids. E eu dava aula para as crianças por meio salário mínimo e trabalhava meio período. Nossa, para mim era sensacional. Eu tinha alunos, era o que eu queria da vida, ter alunos. Aí começou a minha trajetória. Aí eu comecei a ser feliz. Então, era uma realidade completamente diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida, porque eram crianças que os pais mandavam para aprender a mexer no computador, porque não era tão assim, tão como é hoje em dia, né? Tão fácil, tão simples, tão, não vou dizer banal, mas tão... Virou um caderno hoje, um computador. Então as crianças iam para lá e eu ensinava, mexer no teclado, ensinava, alfabetizava por programas apropriados, específicos. E eu conversava com as crianças, eram crianças até 12 anos. E as crianças eram crianças de escolas particulares, e muitas delas conversavam entre elas, né? E elas falavam assim: nas férias você foi para onde? Ah, eu fui para Aspen esquiar. Eu fui, não sei para onde. Eu fui. O mínimo era Disney. Disney era quando não tinha nada para fazer. E eu fazia, meu Deus. E eu ia para São Paulo de ônibus 3 dias e 3 noites. Mas eu venci. Eu venci. Né? Aí eu juntava meu dinheirinho. Juntava, era suado. Aí no final do ano, comprava minha passagem de avião. Também vou de avião viajar. Aí, Santo André. Coitada. Vamos para Santo André. Aí, para Santo André, ia para casa do meu irmão. Passagem só de ida, tá? Não tinha ida de volta, não. Mas como ninguém queria um estorvo, né? Quem é que ia querer? A passagem de volta estava garantida, era o presente. Então, eu comprava a passagem para vir e a volta estava garantida. E foi assim durante 10 anos. Até que eu conheci o meu marido num desses passeios. E era amigo do meu irmão. E aí a gente acabou se conhecendo, se gostando e acabamos nos casando. E ele me dá maior força. Ele fala às vezes que eu sou sonhadora, meio biruta. Mas é o que eu gosto, gente, é o que eu quero. Eu quero muito, demais. Então eu conto com vocês, porque até
onde eu posso ir com as minhas pernas, eu estou indo. Vai ter um momento que eu vou precisar que vocês me ajudem com as pernas de vocês. O estado de São Paulo é muito grande. Eu já fiz vários contatos com pessoas da educação para saber como anda, como funciona o CEL, como funciona a escola bilíngue, como funciona as verbas, de que maneira são distribuídas para as escolas com alunos inclusos. E quando a gente fala de oportunidade, a gente tem que falar de oportunidade para todos mesmo, né? Eu lembro de um aluno que tinha lá na minha faculdade, que ele era cego total. Então tinha a máquina de braille para ele, tinha tudo. Tem verba, o governo tem verba, tem o subsídio para poder custear e manter dignamente esse tipo de aluno dentro da sala de aula. Então, vamos em frente com essa empreitada. Eu preciso da confiança de vocês. Eu preciso de um norte para que a gente chegue num partido decente de pessoas que queiram o mesmo que a gente quer. Para a gente deixar de herança bendita para os filhos, para os netos, para os bisnetos, um país decente. Um país que você não precise de caçar contas de água ou de luz para conseguir uma escola de qualidade. Eu quero que perto de você essa escola floresça. E se for necessário gritar para isso, eu grito. A sua cidade está precisando de uma visita? Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Já teve gente que falou, olha, na minha cidade está precisando de professor assim. Eu vou visitar. Vou com muito prazer. Dentro do estado de São Paulo. Me chama que eu vou. Qualquer escola. Qualquer cidade. É particular, pública. Se estiver com os portões abertos para mim, estou lá. Eu acho que a maior propaganda política que existe é a história de vida da gente. E eu não tenho mácula nenhuma na minha história. Eu não tenho nada comprado. Eu não tenho nada extorquido. Eu não tenho nenhuma nota ganhada. Foi tudo suado, estudado, conquistado. Foi por mérito. Eu posso bater no peito e falar, eu consegui. Eu fiz valer. Cada dia que eu andei sozinha, em pé, num ônibus, carregando 4 cadernos, tirando xerox, gastando o salário inteiro de xerox e livro, passando noites em claro, dormindo 2 horas e meia, para sair correndo, pegar um ônibus, às vezes ficar no meio do alagamento, porque Recife, quando chove, alaga tudo.
ir com água até o joelho, chegar com a calça arregaçada até a coxa para fazer uma prova. E tirar sabe quanto? 8, 8,5. Eu já disse que eu nunca fui uma aluna nota 10. Mas quando eu saí da faculdade, eu fui a aluna nota 10 do país. Acredita em mim, porque eu acredito em você. E eu conto com você. Sabe por quê? Porque eu sei que você tem a esperança que esse país só vai para frente quando pessoas como eu tiverem coragem de falar tudo que eu falo sobre educação, sobre a própria vida educativa, sobre o próprio trabalho e colocar a cara a tapa. Porque eu tô aqui colocando a minha cara a tapa. Se eu estiver mentindo, qualquer pessoa pode vir me desmentir aqui. A minha turma não era pequena. Pode vir me desmentir. Qualquer pessoa pode vir me desmentir aqui. Os números não mentem. Eu tenho tudo documentado. Vocês podem contar comigo. Estado de São Paulo, conte comigo. E vão pensando junto comigo, estudando junto comigo. Eu ainda estou apartidária, tá? Mas eu não estou sem saber que rumo tomar. Um beijo para vocês. Mais um golinho de chá. Fiquem todos com Deus. E acreditem na educação. Ela transforma vidas. E vidas transformam pessoas.